meu nome é Cláudio Manculi, instrutor de fotografia da V Cultural, e esse é o meu 12º vídeo da série que preparamos com atividades para a gente desenvolver durante a quarentena. Esse é o último vídeo do semestre, né, o meu último vídeo de fotografia para o semestre. A gente vai continuar com outros vídeos e outras atividades para os próximos meses, mas o semestre do Memórias se encerra e esse vídeo eu vou fazer um pouquinho diferente, né? Em vez de apresentar uma técnica ou pedir um exercício, eu vou falar um pouquinho sobre o porquê que eu, Cláudio Manculi, acho interessante e importante que vocês aprendam a fotografar. Para falar sobre isso, eu vou voltar num texto que eu li na pós-graduação. Eu sou pós-graduado em fotografia como arte contemporânea e na pós-graduação eu li um texto do Julian Stallabrass, um historiador da arte britânico. O texto é On Selfies. Eu li em inglês, não sei se tem traduzido, deve ter, mas não é um texto difícil, não tem nada demais no inglês que ele usa naquelas construções. É um texto bem interessante que aborda, um texto de 2014, né? Então hoje ele já é meio velho, mas ele aborda muitas coisas sobre a fotografia móvel. Mas ele começa com descrevendo uma cena na praia dele e a família dele, enquanto o tio endinheirado fazia a foto, testava, né, o brinquedo fotográfico novo. Ele nasceu nos anos 60, então ele era criança ali no final dos anos 60, começo dos anos 70. Nessa época, a fotografia era analógica. E tem um outro teórico que usa um termo que eu gosto muito, né? Fotografia argêntica. Argêntica que vem de prata, né? Fotografia feita com prata. Porque a fotografia, ela se populariza com os negativos e o que escurece no negativo é a prata, que é um sal de prata que vira prata metalizada. Mas a gente não precisa entrar muito nesses pormenores técnicos ou químicos, físico-químicos, né, da fotografia antiga. Só dela ser de prata a gente imagina que não é barata. E aí a gente tem essa oposição entre essa fotografia argêntica, que eu não falei de quem que é, né? Quem que fala disso é o catalão. Meu Deus. Juan Fontcuberta. Um fotógrafo espanhol e professor de fotografia, um teórico da fotografia genial. Ele usa esse termo, fotografia argêntica. Então a gente tem essa oposição da fotografia argêntica, né, da fotografia feita de prata, essa fotografia mais antiga que é lenta. O filme fotográfico tem 12, 24 ou 36 poses para um tamanho de filme comum, né, 35mm. E essa fotografia gratuita, porque ela não é exatamente gratuita, mas você não paga a mais por cada foto, né? Do digital, mais especificamente do celular. Você comprou o celular, você pagou R$1.000 o celular. Se você tirar uma foto e o seu celular quebrar, você tirou uma foto. Dane-se. Se você tirou 1 milhão de fotos, o celular não vai custar mais ou menos por causa disso. Então, tem uma coisa chamada custo marginal, né? O custo marginal da fotografia com o celular é zero. A câmera digital reflex ela tem um desgaste. Tem umas pecinhas que se estragam, então tem uma quantidade de fotos que você pode fazer. Então você paga um dinheiro pela câmera e cada foto que você faz ela está mais próxima do desgaste. O celular não, né? Esse desgaste é muito, muito, muito pequeno. O seu celular vai ficar velho tecnologicamente muito antes de ele estar... ele vai ficar ultrapassado tecnologicamente muito antes dele estar fisicamente desgastado, antes dele se tornar um problema, antes de estragar alguma peça de verdade na câmera.
E por que eu estou falando disso? Porque são duas formas de pensar, né? É uma fotografia quase gratuita, porque é quase obrigatório hoje em dia você ter um celular, né? Você não consegue viver na essa vida moderna na metrópole sem um celular. É muito difícil. Você não, até para pedir o auxílio emergencial, quem não tem um celular que rode minimamente os aplicativos, não consegue. Então, ele é um requisito da nossa vida. Então, você já gastou dinheiro, você já tem o negócio, você não vai pagar a mais pelas fotos. A câmera analógica, né, da fotografia argêntica, cada vez que você vai fazer foto, você compra o filme, você gasta dinheiro para comprar a câmera não era barata. Aí você compra o filme, aí você processa o filme, você tem que revelar o filme, que você sai com negativinhos. Depois você tem que ampliar, fazer as cópias positivas em papel. Então são vários processos e todos eles são relativamente caros. Eles já foram mais caros ou mais baratos ao longo do tempo. Acho que ali nos anos 60 não era exatamente barato. Hoje em dia isso ainda existe e não é nem um pouco barato. Então, são duas formas de pensar. Então, quem que fazia fotos com essa fotografia argêntica? Quem tinha câmera? O Julian começa o texto dele dizendo que ele lembra do tio endinheirado falando para as pessoas fazerem as fotos. E fazerem a pose, ficarem paradas para fazer a foto. Porque se você se mexia, poderia deixar a foto borrada. Então era comum que as pessoas ficassem paradas para não sair borrada. Porque cada clique custa um dinheirinho ali. E, por exemplo, hoje em dia, com um filme barato, cada clique que você faz sai, sei lá, se você pensar também ampliando, sai, sei lá, uns R$ 2. Então, cada vez que você aperta o botãozinho da câmera para fazer uma foto, você pega R$ 2 e põe dentro de um potinho. Então, é uma forma diferente de pensar, né? E é uma forma diferente de controle sobre a sua imagem. Imagina que para cada selfie que você faz, você tem que guardar esses R$ 2 no potinho. Você vai fazer 50 selfies antes de pensar qual que você vai postar? 50 selfies por R$ 2 cada uma dá R$ 100. Imagina, cada vez que você vai fazer um post no Instagram, você tem que ter R$ 100 guardado. Então, qual que é a implicação disso na nossa vida de verdade? Tem uma que parece bobagem, mas que mudou a história. E é por isso que a fotografia, inclusive, prosperou. É, é o controle sobre a sua própria imagem. Com a fotografia argêntica, você gasta dinheiro. Então você pensa muito mais antes de fazer uma foto. Que por um lado é bom. Mas tem quem não possa fazer essa foto. Tem gente que não tinha dinheiro. Eu tive a sorte de ter muita foto quando eu era bebê, porque o meu pai gostava de fotografia e meu pai trabalhava com sei lá o que e não ganhava mal. Mas vários dos meus amigos, dos meus colegas, não. Conheço gente que tem quase nada de foto de criança, de pequeno. Os meus avós, os quatro, dos lados de pai e de mãe, quase não tenho foto deles, porque foto era cara. Você precisava de um fotógrafo, precisava de uma pessoa que soubesse operar o aparelho e processar essas fotos ali. Meus avós são ali da década de 30, 40, né, uma coisa assim. Então, as crianças, 40, 50, fotografia era uma, ainda mais no interior, né? A família do meu pai é do Paraná, a família da minha mãe do interior de São Paulo, fora da capital. Do Paraná também, era interior do Paraná. Você não tem acesso a esse tipo de coisa. Na roça, ninguém tem câmera fotográfica, né? Então, é um controle sobre a imagem que não existiu em nenhum lugar na história. Nós, hoje, e vocês cada vez mais, né?
a gente tem um controle sobre a própria imagem, como nós vamos ser vistos. A história da fotografia, né? A fotografia, ela se expande, não é expande a palavra, ela se populariza tanto com o retrato, né? A fotografia, ela começou com paisagens nas cidades, né, principalmente, depois outros tipos de paisagem, mas as primeiras paisagens eram urbanas, só procurar lá pelo Daguerre. E o retrato, com o próprio Daguerre. Retrato de quem? Do burguês, lá na França, no século XIX, que ele tinha algum dinheiro, né? Porque não era o povo, não é o povão, é o burguês. O burguês tem um dinheiro e ele pode pagar um fotógrafo, mas ele não pode pagar um pintor. Quem fazia os retratos nessa época eram os pintores. E é a mesma coisa que acontece agora com a popularização da selfie. Agora, né? A selfie já é um negócio há 10 anos, mas que é um negócio que continua sendo estudado, né? O fenômeno da selfie, sobre diversos aspectos. Alguns deles são os filtros que a gente usa. E a maioria dos filtros remete a essas câmeras analógicas do passado, né? Tem uma coisa de nostalgia, de colocar o erro da câmera analógica por cima das imagens digitais perfeitas dos celulares. Mas eu não vou entrar nesse mérito hoje. Eu quero que vocês pensem sobre esse controle da imagem. Quando você aprende a fotografar, você aprende cada vez mais, né, a controlar como a sua imagem aparece nos lugares. E isso é importante porque a gente consegue começar a contar a nossa própria história. A gente não depende dos outros contarem a nossa história. Pouco tempo atrás eu fiz uma live com um amigo aqui para a Via Cultural e num dos assuntos com o Trigger, né, o Alessandro, lá de BH, ele mora no Morro do Papagaio. A gente falou sobre fotografia de favela e porque ele mora lá no Morro do Papagaio e sobre a diferença que é o trabalho das pessoas que moram lá e como elas fotografam a quebrada com relação à galera de fora, essa galera de classe média, engenheirada, que pega uma câmera e quer subir o morro para fotografar o exótico, sabe? Então, quando a gente estuda a fotografia e especialmente hoje, que a gente tem acesso a ela muito fácil, a gente tem a possibilidade de contar a nossa história, de escrever o que a gente quer ser escrito com a luz, né? Não com palavras, mas pode ser com palavras também. Pensem na importância disso e na força que isso tem, na potencialidade. Um exemplo, pensa nos vídeos do Condzilla, que é um exemplo bem... O cara hoje em dia é muito estourado, milionário, tem toda uma estética própria, mas vocês já viram os primeiros vídeos dele? Como é que funciona? Toda a estética do funk, né? Como ela funciona. Ela tem muito a ver com a estética do punk nos anos 70, não no resultado, mas na intenção, né? Que é o faça você mesmo. Começaram a surgir estúdios de música na quebrada, e estúdio sempre foi um negócio muito caro. Gravar um disco, gravar uma música era um negócio muito, muito caro. Não é à toa que as gravadoras, que acho que vocês nem devem conhecer, foram tão importantes ali dos anos, sei lá, 30, 40, até os anos 2000 aqui no Brasil, né? E tem perdido cada vez mais força, porque tem o Spotify, o YouTube e uma série de outros canais que você põe a sua música de graça. E a possibilidade de fazer um estúdio dentro de casa também, que não é mais um estúdio, não custa mais R$1 milhão para você ter um estúdio. Com qualquer computador, um microfone bom e uma placa de som, você faz um estúdio.
Do mesmo jeito que com um celular bom, você faz um clipe. E mesmo com um celular ruim, né? O clipe da MC Loma é, é muito tosco, mas é muito bom e é feito com um celular tosco, né? E funcionou. E ela estourou e ganhou a grana dela e virou a MC Loma com aquele primeiro clipe dela que eu não lembro o nome. Enfim, eu acho que deu pra pegar, né? Essa ideia. Então, pensem no tipo de poder e tipo de possibilidade que vocês têm na mão hoje, junto de todo esse monte de coisa aí que eu falei. Tá bom? Amadureçam essas ideias na cabeça, porque deve sair algo daí. Tá bom? Obrigado por assistir. Mandem os seus trabalhos, por favor, pra gente pôr na exposição que vai semana que vem ao ar. A gente já tá preparando as coisas, tá ficando bem legal, já dei uma olhada. A gente só precisa finalizar tudo. Então, por favor, quem não terminou de mandar os trabalhos, manda pra gente. Tá bom? Até mais. E se inscreva pro semestre que vem de novo. A gente vai ter umas mudanças para melhor. Assim espero. Bom, até mais.